Criptorquidia é um nome bem feio para uma coisa que não é tão feia assim. Criptorquidia quer dizer testículo escondido. A gente tem uma malformação que se chama criptorquidia, que é um testículo que não desceu. Por quê? O testículo, ele, quando se forma no período fetal, ele se forma dentro da barriguinha do neném. E aí depois ele vai fazendo um trajeto em que ele chega até a bolsa escrotal, geralmente perto do nascimento. Quando os pacientes nascem e o testículo não está na bolsa, ou seja, a gente olha o saquinho, a bolsa escrotal está vazia, a gente tem que procurar o testículo, porque ele não pode ficar fora da bolsa, por alguns motivos. O primeiro motivo é a temperatura. A bolsa escrotal ela serve para regular a temperatura do testículo, que tem que ser uma temperatura um pouco menor que a do corpo, para que ele possa produzir espermatozoides no futuro. Segundo, a bolsa escrotal ela é um amortecedor para traumas. Então, assim, um trauma direto na bolsa escrotal ele absorve a energia e a gente não tem uma lesão tão grande no testículo. Se a gente tem o testículo preso na região inguinal, ali na virilha, um trauma direto pode ser muito lesivo. Então, os pacientes que nascem com criptorquidia, eles têm que ser avaliados desde o início. E a gente não necessita de exames complexos para fazer o tratamento dessa doença. O neném nasceu, foi visto pelo pediatra que a bolsa escrotal está vazia e a gente vai avaliar. O que a gente faz? A gente faz um exame físico e tenta palpar esse testículo em algumas regiões, na região inguinal ou em alguns casos, quando a gente tem o que se chama de ectopia testicular, o testículo ele pode ser encontrado em outros locais que não o trajeto normal de descida dele. A gente tenta palpar esse testículo, não achando esse testículo, a gente tem duas opções. Ou esse testículo está dentro da barriguinha do nenê, ou esse testículo nunca existiu ou desapareceu. Nesses casos, a gente tem uma conduta um pouquinho diferente. Nos casos em que a gente palpa o testículo na virilha, na região inguinal, a gente faz cirurgia. Essa cirurgia, o ideal é se fazer antes dos 6 meses de idade, que é para baixar o testículo, para que a gente não tenha perda de função testicular, não tenha atrofia. Quando esse testículo ele não é localizado no trajeto da virilha ou em outros locais externos do corpo do menino, a gente tem que procurar esse testículo, que provavelmente ele está dentro da barriguinha ou que ele nunca existiu. Nesses casos, o paciente tem que fazer laparoscopia, a cirurgiazinha por vídeo, para a gente localizar o testículo. Não fazemos nessa investigação ultrassom ou outros exames mais de imagem. Por quê? Porque é difícil o ultrassom localizar esse testículo. Então, se o paciente tem um testículo impalpável, a gente faz uma laparoscopia para que ela já é diagnóstico, ou seja, a gente faz o diagnóstico e já faz o tratamento dessa doença, que é tirar o testículozinho de dentro da barriga e colocar na bolsa escrotal. Geralmente a correção cirúrgica, tanto do testículo que é palpável, que tem que ser baixado para a bolsa escrotal, quanto a laparoscopia, são com anestesia. Por exemplo, o testículo não palpável, quando a gente precisa fazer uma investigação e quer muito fazer investigação, tem que fazer uma ressonância magnética. Essa ressonância tem anestesia também para a criança. Então, quando a gente leva o paciente para a laparoscopia, que a gente já faz o diagnóstico e o tratamento, a gente está poupando a criança de uma anestesia. Preferencialmente, a gente opera os nenês antes dos 6 meses de idade. Por quê? Porque estudos demonstraram que depois dos 6 meses de idade, os testículos começam a perder as células primordiais que vão formar espermatozoides, ou seja, as célulazinhas que vão ficar ali paradinhas esperando a puberdade para começar a produzir espermatozoides, se a gente não baixa o testículo para a bolsa escrotal, elas começam a sofrer com o calor do corpo e começam a desaparecer. Então a gente tem uma menor quantidade de espermatogônios, que são as células primordiais que vão fazer espermatozoides. Por isso que a gente hoje em dia prefere operar antes dos 6 meses de idade.